Bom, hoje eu vou começar a falar um pouco sobre filtro de Kalman na série de sistemas autônomos. É um algoritmo muito utilizado na parte de sistemas autônomos, robôs, veículos autônomos, outros dispositivos autônomos também, para processamento de sinais. E é bastante utilizado também na parte de localização desses robôs, veículos e etc. Bom, então eu vou separar essas aulas basicamente em 3 partes, onde essas aulas vão estar contemplado a parte do breve histórico do filtro, falar um pouco sobre sensores, a aplicação do filtro de Kalman em sistemas autônomos, o conceito básico do filtro e a aplicação do filtro, né? A parte principalmente ali da programação do filtro. Então, nessas 3 partes, vou estar contemplando esse conteúdo. O que é o filtro de Kalman? Vamos começar definindo. O que é o filtro de Kalman? O filtro de Kalman é um algoritmo desenvolvido por Rudolf Kalman em 1960. Ele está aqui na foto. Ele ficou bastante conhecido também por ser utilizado como um estimador de trajetórias nos sistemas da missão Apollo, do projeto Apollo, de levar o homem à Lua, né? Então, pode ser utilizado também na parte de controle, estimação de trajetórias. Mas, basicamente, o filtro de Kalman ele é um estimador ótimo de estados. Essa é a definição básica desse filtro. Então, algoritmo, filtro, estimador ótimo de estados. Essa é a primeira definição que nós vamos fazer aqui. Basicamente, ele é capaz de ponderar grandezas medidas por sensores, como distância, velocidade. Ponderar com o modelo linear do sistema, o modelo de transição de estado do sistema. Esse filtro ajuda a aproximar os valores medidos pelos sensores dos valores reais que são encontrados na prática. Tá? Bom, aí uma pergunta que a gente pode fazer, né, seria o seguinte: se eu tenho sensores no meu dispositivo autônomo, no meu robô, no meu carrinho, no meu veículo, se eu tenho sensores para medir essas grandezas, para me orientar por meio desses sensores, por que eu preciso do filtro de Kalman? Qual que é a utilidade do filtro de Kalman se eu já tenho sensores para me orientar ali no espaço? Por exemplo, um GPS. Eu já tenho um GPS que eu consigo me orientar ali por meio de coordenadas no espaço. Para que eu preciso do filtro de Kalman? Bom, a primeira resposta seria o seguinte, que todo sensor ele erra. Todo sensor possui uma incerteza no seu processo de medição. Então, você não vai conseguir medidas extremamente exatas com aquele determinado sensor. E essa é uma aplicação do filtro de Kalman. Corrigir, reduzir, tratar essas incertezas em sistemas dinâmicos. Por exemplo, vamos lá, um sensor de temperatura. Então, eu fiz essa imagem aqui, eu não utilizei nenhum software, não. Eu fiz mesmo à mão, só para mostrar o que seria a ideia ali do filtro, né? Então, nós temos aqui um sensor de temperatura, onde nós temos aqui a temperatura real do processo, nessa linha vermelha, ok? Temos aqui as medições, eu fiz 6 medições, nessa bola aqui azul, e vocês podem verificar que nenhuma medição bateu certinho com o valor real do sistema que está sendo medido, da variável que está sendo medida, no caso temperatura. Ou seja, todo sensor ele tem um desvio, ele tem um erro associado àquela medição, associado à precisão do sensor, à acurácia do sensor. Então, esses sensores que nós vamos utilizar no filtro de Kalman, eles vão ser tratados como uma função de densidade, uma função de probabilidade gaussiana. Como vocês podem ver aqui na figura. Quem estudou a gaussiana lembra que nós temos aquela regra da distribuição gaussiana
o 68, 95, 99. Ou seja, você tem uma média, que é esse ponto aqui do meio da gaussiana, média das medidas, e você tem um desvio padrão, que nós vamos associar ele ao erro do sensor. Tá? Então, se você está distribuído, né, em mais ou menos uma vez o desvio padrão, 68% das suas medições vão estar distribuídas nessa área. 2 vezes o desvio padrão, 95% nessa área. 3 vezes o desvio padrão, 99% dentro dessa área. Né? A distribuição das medidas. Tá? Então, todo sensor aqui para o fio de Kalman vai ser tratado como uma gaussiana. Tá? Por isso que esse filtro também é conhecido como filtros gaussianos. Filtros gaussianos entraria aí a parte do filtro de Kalman. Tá certo? Então, essa imagem aqui, esse vídeo, mostra um pequeno experimento, só para mostrar em uma aplicação, né? É onde eu tenho aqui um veículo autônomo, um pedestre ali, simulando um pedestre. Vamos supor, nesse caso, esse veículo foi programado para parar com uma distância X. Tá? Então, quando o sensor ultrassom, que está posicionado na frente desse veículo, identificar uma distância menor que aquela distância X, pré-sintonizada, né? Vamos chamar ela como um preset ali, ele tem que frear. Então, se o sensor obter uma medida errada, né, ter ali um desvio considerável, pode ocorrer o quê? Um acidente. Então, se o veículo, você não tiver uma estimação ali exata, né, da medição do veículo em relação àquele pedestre, pode ocorrer um acidente, como vocês viram aqui. Então, essa parte de veículos autônomos, o uso do fio de Kalman para localizar, para estimar uma localização para aquele veículo autônomo, é bastante utilizado. E nesse caso, essa estimação é ótima, né? Ele é um estimador ótimo, ele consegue reduzir as incertezas num processo de medição, de um sensor utilizado para medição. Opa, passou aqui. Bom. Então, nós já sabemos, né, que para o fio de Kalman aqui, o movimento do robô, do veículo, ele é estocástico, né? Então ele vai seguir essas distribuições de probabilidade e o filtro de Kalman vai tratar essas incertezas. Então nós temos aqui uma estimativa do modelo, da dinâmica do sistema. Então, por exemplo, se é um carrinho, você vai usar ali o modelo cinemático, que pode ser velocidade constante, pode ser com aceleração constante. Então, você vai utilizar o modelo cinemático para estimar a trajetória do veículo naquele meio. Então, você tem um modelo do sistema que, geralmente, isso nós vamos falar mais à frente, é tratado como variáveis de estado. Tá? Vamos falar mais à frente. E você tem as incertezas de medição. Olha aqui a gaussiana. Então, o Z aqui é a medida do sensor. O X-chapéu no N-1 é a sua primeira posição dentro do algoritmo, ou seja, a sua posição a priori, né, dada ali a estimativa do modelo. E você vai combinar essas duas gaussianas por meio do filtro de Kalman, que tende a reduzir a incerteza. Se a gente notar aqui, ó, o desvio padrão foi reduzido, a curva foi mais achatada, que é a nova posição a posteriori, que é o X-chapéu N, naquela posição corrente. É onde o filtro de Kalman... Então, imagine aqui nesse eixo a posição estimada, medida e corrigida pelo filtro, e essa aqui é a probabilidade. Então, o filtro de Kalman consegue estimar uma nova medida a partir de uma ponderação da medida do sensor com a estimativa do modelo do sistema. Quando nós vamos estudar o fio de Kalman, e a gente lança lá uma pesquisa, fio de Kalman, no navegador, né? Então nós vamos ver que aparece bastante equações e a gente assusta, assim. Então por isso que eu começo a estudar o fio de Kalman sempre do filtro Kalman 1D, ou seja, uma dimensão, uma variável
a ser estimada, a ser medida? Para a gente entender, basicamente, a ideia principal do filtro, antes de aplicar aquelas outras fórmulas, né, como a matriz de transição de estados, a matriz do espaço sensorial, né, outras matrizes ali envolvidas em variáveis de estado. Então, a gente primeiro entende a ideia do filtro, com o filtro de Kalman 1D. Por isso que eu começo estudando com esse 1D, uma dimensão. Aí depois ele é estendido para ND, N dimensões, 2, 3, várias variáveis envolvidas ali. Tá? Então, basicamente o filtro de Kalman ele vai corrigir um erro na estimação, o erro na estimação do modelo, com o erro na medição, né? Vai ponderar isso através de um ganho chamado ganho Kalman. E esse ganho Kalman é o que vai, na verdade, fazer a correção. É o ganho K aqui. Ele é a razão, né, entre essa variável P com essa variável R aqui, com a soma de P com R. Onde R é a incerteza da medida do sensor. Isso a gente obtém no datasheet daquele determinado sensor, no manual dele. E esse P aqui é a incerteza atual, a incerteza do seu modelo ali. O N-1 aqui, na primeira iteração do filtro, seria a incerteza, por exemplo, na sua posição inicial, né? Qual que é a sua incerteza ali naquela posição inicial, de onde você vai partir? Tá certo? Então, primeiramente, nós calculamos o ganho Kalman, a partir dessas informações que nós vamos chamar de a priori, as informações que nós temos a priori. Realizamos o processo de predição, que é essa fórmula aqui. A nova posição corrigida, x chapéu n, a nova posição corrigida vai ser a posição inicial, mais o ganho Kalman, que você calculou, vezes a medida do sensor, menos a sua posição inicial. Então, essa daqui é a primeira etapa de predição. Realizou a predição, você vai corrigir a incerteza naquela posição. A nova incerteza, então, vai ser 1 menos o ganho Kalman vezes a incerteza anterior. Ok? Fez esses dois passos, essa incerteza é retropropagada de volta para um novo ganho Kalman. Para um novo cálculo, então agora é uma nova iteração do filtro. Realizou uma propagação do filtro, vai realizar uma nova iteração do filtro agora. Então essa incerteza volta para o cálculo do ganho Kalman de novo. Atualiza o K, faz de novo uma nova etapa de predição, lembrando que seu x anterior agora entra aqui, ó. O x que você calculou no passo anterior vem para cá, não é mais o inicial, é o que você calculou no passo anterior, certo? Mais o ganho Kalman novo que você achou, vezes o sensor, a medida do sensor, menos a sua posição a priori. Não vou chamar mais inicial, vou chamar a priori. E essa aqui é a posteriori que você está encontrando. Atualizou a incerteza, a variância, a incerteza aqui do P, retropropaga para o cálculo do ganho Kalman novamente. A sua última posição a priori, a posteriori que você calculou, vira a priori, no instante n-1. E assim por diante, com quantas, né, vira um loop, vira um for, isso daqui, um while, né, vira um for, um loop, para você calcular por diversas vezes, né, de acordo com o número de medidas que você está realizando ali no processo. Ok, então essa é a essência aqui do filtro. Quando a gente estende para as variáveis de estado, essa essência se mantém, mas existem outras variáveis ali que nós vamos comentar mais à frente com o filtro de Kalman ND. Bom, o filtro de Kalman, então, ele ajuda a corrigir problemas relacionados à incerteza em sensores, tá certo? Fazendo um breve resumo aqui da nossa aula. Melhora a percepção do sistema móvel autônomo, é capaz de estimar a localização de um carro, robô e etc. E a sua versão mais ingênua, a sua versão mais naive, né, deve ser aplicada a sistemas lineares. Então, isso que a gente viu aqui é aplicado a sistemas lineares. Tá? Mas existe uma outra versão do filtro, que é o filtro de Kalman estendido, EKF, que pode ser utilizado
a sistemas não lineares, certo? Bom, então nas próximas aulas eu pretendo realizar alguns exercícios do filtro Kalman 1D para ficar mais claro. Vamos também falar um pouco sobre o 2D, né, o ND. Verificar na prática a aplicação do filtro Kalman, onde eu pretendo implementar utilizando um robô prático mesmo, aquele do vídeo que eu mostrei para vocês verificarem a correção aí das incertezas, né, o tratamento de incertezas na prática. Então, para isso, né, para eu criar essas novas aulas, gostaria de saber se vocês gostaram. Se sim, deixa o like aí no vídeo para a gente ter essa noção, tá bom? E até uma próxima aula aí.